Nós vamos meditar por alguns instantes na palavra do Senhor nosso Deus, e o tema é servindo ao Senhor, tá? Servindo ao Senhor. E eu estava pensando aqui, na minha mente, e observando e analisando uma árvore, eu procurei entender qual é a maior tristeza de uma árvore. A maior tristeza de uma árvore é não dar fruto. É ser estéril. É terrível, né? Então a árvore, ela nasce para dar aquele fruto e não dá aquele fruto. Ela é estéril. É uma grande tristeza. Eu creio que essa tristeza também, ela alcança os nossos corações quando nós recebemos a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus, somos uma nova criatura e não estamos frutificando como a palavra de Deus diz, que Jesus diz, vai dê frutos, né? Ou dê muitos frutos. Então, eu acredito que assim como a árvore fica triste ao ser estéril, muitas vezes a tristeza invade o nosso coração quando não estamos frutificando para o reino. Deixa a gente triste, deixa a gente abatido, deixa a gente desanimado, deixa a gente frio, deixa a gente doente, né? E agora tem um outro detalhe que é muito interessante, é que a árvore que dá fruto, ela não aproveita o fruto que dá, não serve para ela. A árvore que dá aquele caju gostoso, aquela manga deliciosa, ela não desfruta daquele fruto. Quem desfruta são os outros, são os passarinhos, são os animais, somos nós, seres humanos, não é? E às vezes nós incorremos no segundo erro, é que nós achamos que ao termos que dar fruto, nós temos que ser beneficiados com o fruto que nós estamos dando. Você já viu alguma árvore se beneficiar do seu fruto? Claro que não. Por isso nós precisamos aprender que nós não somos estéreis, temos que dar fruto e muito fruto. E aprender também que o fruto que nós damos não nos beneficia. Tem pessoas que quando prega, quando ela depois vai perguntar aos outros, o que você achou da mensagem? Né? O que você achou da minha mensagem? Foi boa, foi ruim? Há uma certa, para algumas pessoas, ouvir de alguém como o aluno do seu mestre, a fim de ajustes, é uma coisa. Mas quando as pessoas que pregam querem ouvir o que foi a sua mensagem, como foi, as pessoas dizerem, foi maravilhosa, e a pessoa fica triste quando ninguém deu nenhum elogio. Então essa pessoa não pensou em ser aquela árvore que dá fruto para os outros. Ela quer se beneficiar do fruto. E isso é uma área, né? Então nós precisamos reaprender, às vezes, muitas coisas, porque nos tornamos religiosos, nós nos tornamos rápidos no gatilho para reprovação, mas esquecemos de frutificar, que é a essência principal daquele que é uma nova criatura. Então, o tema que estamos trazendo para esta noite, servindo ao Senhor, e vamos discorrer em textos bíblicos, vai falar exatamente a respeito de serviço de dons. O que é um dom, senão um mecanismo que Deus entrega em suas mãos, não para que você se beneficie ou se aproveite dele, mas para que você leve alguém a se aproximar mais de Deus, não é? Então, o dom que você tem, que Deus te dá, ele não é para te beneficiar.
não é para você gostar, não é para você se sentir bem. O dom que Deus te dá é para que através dele alguém se aproxime do Pai Celestial, alguém seja tratado, alguém seja restaurado. Então muitas vezes nós entramos na contramão das definições, dos conceitos e embaralhamos tudo, porque o fim de tudo sou eu e não os outros. O objetivo principal a ser alcançado, sou eu o principal. E não é assim que funciona. Não é assim que a Bíblia nos mostra. Quando nós abrimos a nossa Bíblia lá em 1 Pedro capítulo 4, versos 7 e 11, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, e a gente vai vendo alguns dons, algumas vocações que o Senhor vem colocando na sua palavra, porque muitas vezes você está dizendo até hoje, eu não sei o que foi que eu fui chamado por Deus para fazer. Tem pessoas que estão há 40 anos na igreja, assim como eu, né? 40, já se aposentou, ainda não sabe o que é que vai fazer. Quando a gente começa a querer fazer alguma coisa, e às vezes eu acho graça, eu tentei, na época, hoje é mais fácil passar no vestibular, talvez na época que eu fiz, era difícil, as concorrências eram grandes, tinha pouca faculdade, principalmente particular, só tinha Unifor na época. E como eu não era lá esses estudantes todos, porque eu tinha que trabalhar, e trabalhava muito, trabalhava 8, 10 horas por dia, estudava pouco, né? E eu fui fazer faculdade, fui fazer vestibular. Fiz umas 3 vezes, não deu certo, levei pau. Uma vez eu fiz para administração, né? Vou fazer administração. Fiz para administração, fiquei nos classificáveis, entrei em ciências sociais. Um ano depois eu disse, sabe de uma coisa, eu vou fazer direito. Aí de lá mesmo, né, a gente podia transferir, aí fui fazer direito. Quer dizer, uma confusão. Até aquele momento eu não sabia que eu queria ser advogado. Porque eu tinha empresa e a administração era o melhor caminho. E por que é que eu fui acabar fazendo ciências sociais que não tinha nada a ver com uma coisa nem outra? Mas lá, um ano depois, eu estudei, tive boas notas e pude transferir para direito. Aí terminei o curso de direito. Aí eu guardei o diploma, fiz o exame da OAB, guardei e não usei. Ficou lá. E às vezes, muitas vezes, a gente não entende as coisas que Deus pode a qualquer momento usar. E os dons, eles estão aí fluentes. Eu jamais imaginei que eu fosse ser advogado. Meu pai até brincava comigo e dizia assim, se eu tivesse essa carteirinha aí, ninguém me segurava. Eu digo, mas quem tem a carteirinha sou eu e eu não uso. Né? Mas chegou o dia que eu deixei tudo e comecei a advogar. E não é, meus queridos, que profissionalmente é a melhor fase da minha vida durante esses 50 anos de trabalho, porque eu comecei a trabalhar com 10, viu? E não sinto que foi trabalho infantil e nem trabalho escravo, viu? Foi bênção. Tá? Me desculpem aí os que pensam o contrário, mas eu não me senti escravizado. Tive um problema, porque eu acabei amadurecendo antes do tempo e me causou alguma dificuldade, né? Que aí eu comecei a querer namorar antes do tempo, porque eu não aconselho adolescente a namorar, porque adolescente é para estudar. Não tem cabeça para aguentar uma paixão, e uma paixão que depois seja, como é que se diz? Decepcionante. Não vai ter estrutura para suportar e é capaz de se jogar de uma ponte, como acontece com muitos, né? Certo? Mas a gente acaba passando por isso, às vezes, quando a gente queima faixas, mas eu não me arrependo. E eu acabei fazendo direito, e é a profissão que eu me realizei. Olha só. Está entendendo? Então, às vezes, na casa do Senhor, nós ficamos assim.
que eu faço na casa do Senhor? Vai fazer para administração, se não der certo, tenta ciências sociais e acaba fazendo direito na casa do Senhor também. Ou seja, se entrega para fazer e deixa que o Senhor te direciona, porque Ele sabe quem quer ficar sentado, quem quer ficar de braço cruzado, mas quem quer lançar mão do arado. Ele sabe, né? E aqui ele começa então, aqui em 1 Pedro 4,7, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Isso Pedro já estava dizendo. E hoje, mais do que nunca, sabemos que é verdade. Tudo está caminhando para uma prisão global, onde todos nós estaremos, já somos vigiados, né? Todo mês eu recebo no meu e-mail quantos quilômetros eu andei de carro, quantos quilômetros eu andei de bicicleta, quantos quilômetros eu andei a pé, quais os locais que eu fui, quantas vezes eu fui ao escritório, está lá dizendo quantas vezes eu fui ao escritório, quantas vezes eu fui na padaria do meu colega. Todo mês eu recebo. Sou vigiado ou não sou? Todos nós somos. A coisa está ficando. Ninguém se livra de nada. Você está num canto, se houver algum assassinato, alguma coisa, você nem percebe, mas uma câmera filmou aquilo ali e às vezes você está aparecendo, né? Então, estamos na época da vigilância e do domínio. Por isso, Pedro já começa a dizer lá uma palavra profética que já havia no Antigo Testamento, há 700 anos antes de Cristo, já falando que o fim estava chegando. E Pedro, ele fortalece isso, e mais do que nunca a igreja tem que dizer, o fim está se aproximando, o fim está próximo. E aqui diz, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Aí ele começa falando algo muito importante para nós, igreja. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amar sinceramente é aquele amor que a gente não espera uma troca, um retorno, gente. Não é aquele amor que você dá um presente, um perfume, esperando receber um carro. É você dar a alguém algo que ela talvez precise para o seu dia a dia, para a sua vida, e nunca nem esperar um muito obrigado. Isso é amar sinceramente. E é o que a palavra de Deus está dizendo para a gente. Acorda, igreja. Vamos amar uns aos outros. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Né? Ali o texto. Sejam mutuamente hospitaleiros. Hospitaleiro tem a ver com hospital, né? O que é que o hospital faz? Cuida. Não é? A pessoa lá, a maioria das pessoas entram nos hospitais arrebentadas e sai bom. A gente reclama de hospital, reclama do sistema único, reclama, mas quantos milhares de pessoas são beneficiadas dia por dia, né? Ele está dizendo, sejam hospitaleiros. Hospitaleiro é aquele que acolhe francamente, que agasalha. Em outras palavras, quer dizer, seja você aquele que agasalha. Então, entre nós, tem pessoas que vão ter esse desejo de ajudar os outros. Então, faça. Agora, uma coisa eu quero dizer para a igreja. Não faça pensando que os outros vão fazer igual a você. Você faz o que é chamado para fazer. Se Deus quiser, Ele coloca outro na sua vida para fazer com você. Se não, faça você. Quando você encontrar alguém no meio de uma praça, gritando, o fim está próximo, só Jesus Cristo salva, venha para Ele, falando no meio da rua, ninguém ouvindo, você vai dizer, é um louco. Não diga isso não. Porque Deus chamou ele para aquilo. Mas nós censuramos. Ó o maluco, ó o doido. Faça isso não.
Mas quando você vê alguém assim fazendo uma coisa que parece ser estranha, diga: abençoa, Senhor, teu servo. Você com ele, né? Amém? Então sejamos hospitaleiros. E ele continua dizendo: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. É uma coisa que quando a gente para ver esse versículo 10, primeiro ele diz: exerça o dom que recebeu. Todos nós recebemos. Ele não está falando para os apóstolos, não está falando para diáconos, para pastores, reunião de pastores. Ele está falando para aqueles que abraçam a palavra de Cristo. É isso que ele está dizendo. E ele está dizendo para eles: exerça o dom que você recebeu para servir aos outros. E o dom que é para quê? Para abençoar os outros, para servir aos outros. E ele continua dizendo mais: a graça de Deus em suas múltiplas formas. As pessoas passaram a criar uma identidade da vontade de Deus ser da maneira que você acha que tem que ser. Não vá nesse caminho, porque Deus é muito, muito, muito maior do que você possa imaginar. A sua capacidade é infinita, Ele é soberano. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Então, falar em múltiplas formas é você procurar navegar de que Deus ele vai agir de alguma maneira em algum lugar, diferentemente daquilo que nós pensamos que Ele vai fazer. Às vezes a gente acha que Deus vai fazer de um jeito e Ele faz de outro. Mas não cabe a nós estar esperando que Deus faça de um jeito. Cabe a nós estar no centro da sua vontade e receber dele o que Ele quer fazer, certo? E ele continua dizendo: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Falar é sempre trazendo vida, viu? Transmitindo a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Se você vai servir ao Senhor, como é que você serve ao Senhor? Servindo a sua igreja, as pessoas. Faça com muita vontade, com muita alegria. Tem pessoas que elas se aproximam da gente e fazem as coisas com tanta alegria, com tanta satisfação, que a gente fica meio que envergonhado, constrangido, né? Porque o amor de Cristo nos constrange, né? E quando a gente vê pessoas fazendo isso, a gente fica às vezes: puxa, a pessoa está fazendo tudo isso por mim? Fica até meio sem jeito. Mas é esse o comportamento que se espera daqueles que um dia receberam a iluminação do Espírito Santo e entenderam as verdades espirituais em Cristo Jesus. É fazer esta bênção. Então, de forma que em todas estas coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Aí você vai lá na palavra de Deus, puxar lá para o livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 3. Porque tudo depende de Deus, tudo está nas mãos de Deus. E Ele é quem distribui, quem faz. E quando você vê aqui Êxodo 31, 3... ele diz: e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística. Se a gente for falar nisso aqui na igreja, para muita gente, diz: rapaz, isso é coisa do mundo. Porque se você não prega e não canta, acabou-se. Ou você prega ou você canta. O resto é resto. E a Bíblia não diz assim para mim. Ela diz aqui que Deus, Ele encheu Bezalel, e talvez na tua Bíblia tem Bezaliel, né? Mas é Bezalel, dando-lhe habilidade e uma capacidade artística
está entendendo? E às vezes na casa do Senhor temos pessoas com habilidades especiais para promover algo, para facilitar a vida de alguém, mas está lá com os braços cruzados. E não está usando para fazer, né? Então são dons que o Senhor nosso Deus distribui na sua amada igreja. 1 Timóteo 2, 1 e 2 diz assim: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Por todos os homens. Ele está falando, nesse versículo 1, que nós precisamos suplicar, orar, interceder e ação de graça por todas as pessoas. Por todos os seres humanos. E aqui cria-se um ministério de intercessão aqui nesse versículo. É evidente que todos nós não teremos uma habilidade especial de, ao orar por alguém, sentir as dores de parto por ela. Porque a isso é uma capacidade especial que Deus dá para uns, chamado de dom. Mas a todos nós, Deus nos deu a habilidade de usar a nossa voz, os nossos lábios e as nossas palavras para dizer: eu te abençoo, eu abençoo esse estado do Ceará, eu abençoo esse Montese. Senhor Deus, repreende todo espírito de violência, de licenciosidade que existe dentro deste bairro. E muitas vezes a gente deixa passar, rolar e estamos aí preocupados com a nossa vida, porque o salário não está dando, porque o partido de esquerda vai derrotar o da direita, a direita vai engolir o da esquerda, e a gente fica emaranhado nas coisas desse mundo, e Deus não está preocupado com esta sua preocupação. Mas você devia estar orando: Senhor, que aquele que seja eleito, não importa quem seja, que ele seja alguém temente a Ti. Não importa, não estou aqui falando de partido político, nem coisa, que os irmãos já me conhecem aqui, quem está aqui há 20 anos sabe que eu não tenho o menor interesse. Salmo 150, nós lemos no início do culto, os versos 3 e 5 diz: louvem ao som da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Está falando dos dons musicais que ele distribui, que nem todos têm. Eu já tentei de tudo, não aprendi nada. Foi, Gilberto? E o Gilberto acabou de vez comigo com esse negócio de querer ser músico. Porque toda vida que eu ia tocar, ele olhava para mim e ficava dizendo: por que está errando tanto aí? Então, nós precisamos entender que Deus levanta, mas para quê? Para dizer: eu sou a estrela? Não! É para quando você chegar numa casa, ligar uma caixinha de som, toca um acorde lá, canta uns 3, 4 cânticos, chega as pessoas e alguém diz: Jesus é bom para a sua vida, e começa ali o mistério de Deus na palavra, e alguém se converte. Porque quem não gosta de ouvir um instrumento bem tocado? Instrumento mal tocado, nem a lira ninguém aguenta ouvir, viu? Né? Mas um instrumento bem tocado, seja ele qual for, quem não gosta. Mas ele tem o seu lugar. Isso é para servir ao Senhor. Não é? É para atrair as pessoas à presença dEle. Nós glorificamos a Deus com cânticos. É a forma de exaltar, de bendizer. Também é dom. Não são todos que conseguem, né? Mas eu não fico frustrado porque eu não consigo. Porque eu não sou obrigado a fazer isso. Eu sou obrigado a dar fruto ao Senhor. E se eu não posso,
dá uma boa manga coité, deliciosa, docinha, eu posso dar um limãozinho, aquele bem amarelinho assim, que a gente parte e faz uma limonada e dá cura da gripe. Não é? Então são multiforme formas, multiforme. Romanos 12, 4 a 11, ele continua falando a respeito desta questão do servir ao Senhor através dos dons que Ele nos dá. E volto a repetir, você tem dom. Se você não usa, o problema não é meu, é seu. Ah, porque a igreja não dá oportunidade. Não vá nessa história. Ele diz assim, versículo 4: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, graças a Deus. Tu imagina que se todo mundo fosse cabeça, onde é que a gente ia parar? Em canto nenhum, né? Ia ficar só olhando o mundo passar, porque uma cabeça parada olhando, tu imagina? Não sai do canto, né? Mas a gente tem um pescocinho, olha, para já movimentar a cabeça. Então, cada um vai fazendo a sua parte, né? E ele diz, não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, aqui tem um universo de pessoas, tá? Tem muita cadeira vazia, mas eu não estou olhando as cadeiras vazias, estou olhando as cadeiras preenchidas. Onde tem uma alma aqui, onde tem um espírito, é o que eu estou vendo. Ah, meu Pai do céu, quanta cadeira vazia. Um dia o Senhor vai encher. Mas eu olho para você, né? E ele diz assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. O dom de profetizar está muito relacionado lá com Amós capítulo 3, versículo... Aí, a irmã Janeide sabe, viu? Amós capítulo 3, tem... E na continuação dele, define exatamente o que é uma profecia. Está lá no capítulo 3 de Amós, né? Na continuidade, define exatamente o que é. Mas traduzindo em outras palavras, servir de intermediário entre Deus e os homens. Transmitir a palavra de Deus. Não é a mensagem aqui, é uma forma de profetizar. Mas é transmitir o que está no coração de Deus para o homem. Isso é uma palavra profética, né? Se o seu dom é servir, e ele coloca servir até como um dom, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. A gente estava até falando na reunião de ontem, tem pessoas que dizem que tem um dom de animar, né? Dar ânimo. Mas quando ela fala, a gente fica mais arrasado do que quando ela tinha ficado calada. Então ela tem o dom do desânimo, né? Tem pessoas que têm um dom do desânimo. Rapaz, para que isso? Para que gastar tanto tempo estudando, se o fim de todas as coisas é a morte? Então, é uma pessoa desanimadora. Estudar para concurso, é muita gente estudando, tu não vai passar não. Não vá nessa onda. Mas tem pessoas que têm o dom do desânimo. Esse não é enviado por Deus, e esse dom não é de Deus, viu? Mas o dom de Deus é de dar ânimo, de levantar a pessoa. Tem pessoas que quando chega na casa de alguém, a pessoa está lá deitada, acamada, sem vontade de viver. Quando a pessoa sai, o outro já está lá fazendo um café, já levantou, está fazendo isso, aquilo, outro, porque a palavra que saiu de dentro dela era uma palavra rema do poder de Deus, e o dom de dar ânimo levantou aquele que estava desanimado, desmotivado. Mas às vezes nós corremos atrás de ouvir aqueles que desanimam. Se alguém vai falar para você algo que te desanima e te distancia de Deus, fuja desta pessoa.
Porque tem muita gente segurando a Bíblia debaixo do braço que a palavra dela nos distancia de Deus. Mas aquele que dá ânimo nos levanta. Mas a concorrência tem 1000 pessoas para uma vaga. Aí você vai, chega e diz, e ela é sua, hein? E ela é sua. Pode até que não seja, mas você está animando a pessoa. 1000 vagas, uma pessoa. Mas tem gente que diz assim, tem 100 vagas, mas tem 150 escritos. Vixe, rapaz, tem mais do que 100, então tu não passa não. É uma tristeza, tem gente assim, viu? Então fuja. Dê a paz do Senhor, fica com Deus e corre. Não fica perto de pessoa assim não, viu? Então é a palavra de Deus que está nos falando. Eu não estou dizendo nada mais, nada menos do que quando você olha para a Bíblia, ela mostra aos seus olhos. E diz que se é contribuir, que contribua generosamente. Quando ele está falando de onde contribuir, não é falando de dízimo e oferta. Dízimo e oferta é um compromisso daquele que serve ao Senhor para que haja mantimento, para que a casa do Senhor esteja em movimento. Isso é a responsabilidade de todos que participam da comunidade de Cristo. Mas quando ele fala em dom de contribuir, são pessoas que elas movimentam quantias que a gente nem imagina para que algo aconteça diferente no reino espiritual. Por exemplo, existe uma construtora no Rio de Janeiro que o dono dela é um homem altamente rico, mas todo ano ele constrói 10 igrejas e não é para ele. Porque Deus o motivou a construir. E pessoas vão lá de vários lugares necessitando, porque caiu um prédio, isso, aquilo, outro, e ele abençoa. É o dono de uma grande construtora no Rio de Janeiro, servo do Senhor. Então ele contribui. Por que é o dom de contribuir? Porque na maioria dos casos ninguém faz isso. Mas ele faz e faz com maestria, tá? Porque ele tem isso. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, misericórdia é compaixão e piedade. Nem todos nós temos, tá? Porque a misericórdia e a compaixão é aquela que une você ao problema do outro, que você encarna a necessidade do outro. Nós oramos, intercedemos, ajudamos. Isso não é misericórdia. Misericórdia é aquele que você sente o que o outro está sentindo. E alguns irmãos têm isso. E fica calado no seu cantinho. Pois você tem misericórdia, se aproxima de quem está precisando. E ajude. Porque ele diz, se mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. O mundo diz diferente. O mundo diz que primeiro eu, depois os outros. É o que o mundo diz. E às vezes esse sistema entra na igreja. Primeiro eu, depois os outros. Né? Mas não deve ser assim entre nós. Primeiro os outros, depois sou eu. Porque eu quero dizer uma coisa para os irmãos, do fundo da minha alma. Eu nunca quis ser ajudado por ninguém. Deus quebrou esse meu orgulho, porque eu dizia isso com toda a alegria. Eu gosto de ajudar, mas não quero ser ajudado. Até o dia que eu precisei de ajuda. Até o dia que as coisas me faltaram, até o dia que o chão desapareceu dos meus pés, e até o dia que o meu esforço não conseguiu render mais nada. Aí alguém chegou para outra pessoa, há 20 anos atrás, e mandou me entregar R$1.000, R$1.000 de 20 anos atrás, não é o mesmo R$1.000 agora. Até hoje eu não sei quem é, porque a pessoa disse que não era para eu saber. E eu não procurei saber.
mas eu aprendi a receber. Se eu continuasse com o meu orgulho, digo, eu não preciso não. Botei, foi no bolso bem rapidinho e fui pagar as contas, que eu não sou besta, né, também. Aí é ser besta, né? Mas aprendi que não sou eu que mantenho a minha vida, é Deus. Eu não sou autossuficiente, sou dependente. E a gente aprende, né? Então, valorize os outros, deixe os outros em primeiro lugar, porque quem cuida de você é o teu Deus. E precisa falar de algo melhor do que ser cuidado por Deus, não é? Então, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Amém? 1 Coríntios 12, 7 e 11, muita gente tem dificuldades de usar esses textos, mas para mim nenhum texto da Bíblia há dificuldade. É a palavra do nosso Deus, revelada para que a gente entenda as verdades espirituais. E ele diz, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Aprenda uma coisa, o Espírito Santo está em você. Se o Espírito Santo não está em você, você não tem parte no ministério de Cristo. Aprenda essa verdade. Então, se você tem o Espírito Santo, a manifestação dele vai acontecer na sua vida, você queira ou não. Olha, se você aceitou Jesus Cristo na sua vida, o Espírito Santo entrou. Porque ele não entra se você não recebe Cristo. Mas se recebeu, ele entrou, então ele está aí. Aí, se ele está aí, se prepare, porque ele é Deus e ele está presente nessa terra e ele se manifesta. Ele fala com a gente. Às vezes ele faz a gente passar vergonha, que é para poder a gente aprender, né? Às vezes a gente passa uma vergonhazinha, viu? Porque a gente se acha que Deus não está se manifestando e ele vem. Às vezes Deus pode usar alguém e dizer assim, ei, por que você não me entregou a palavra que o Senhor mandou me entregar? Aí você passa uma vergonha enorme, né? Porque alguém já chegou para mim e disse isso aí. Por que você não me entregou o que Deus mandou me entregar? Eu digo, desculpa aí, foi mal. Mas Deus está na gente. O Espírito Santo, né? Então ele diz, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, que é saber de coisas que não falaram para ele, mas ele fica sabendo. Mas não é dessa forma que muita gente quer pegar um microfone para estar dizendo o número da identidade, não. Eu não quero entrar nesse método, porque eu não quero ir contra Deus, que Deus faz o que ele bem entende. Mas o que acontece muitas vezes, na palavra de conhecimento, é que você está aqui, está com a sua carteirinha recheada do 13º que recebeu, que está chegando por aí já, e tem um irmãozinho ali que não tem uma grama de arroz, e Deus bate aqui no seu ombro e diz, fulano tal, meu filho, teu irmão, não tem o que comer, não tem nada na panela dele lá não, passa ali no mercantil, faz as compras e leva para ele. Conhecimento. Aleluia. Conhecimento. Porque às vezes nós somos treinados para ouvir aquilo que a gente quer ouvir, que nos faz bem, que nos dá algum lucro. No reino de Deus você não tem lucro. Você faz e Deus cuida de você. Não deixa faltar nada. Você viu as sandálias dos servos do Senhor nos 40 anos do deserto se acabar? Tem irmão que compra uma sandáliazinha dessas aí, com 3 dias, com 3 meses, está caindo as tiras da bicha. Não está prestando para nada, né? E eu comprei uma que até hoje a Sônia fica fazendo hora comigo, porque o meu amigo coreano disse, é chinês, não serve não, ficou mangando de mim, né? E aí quando eu fui andar com a Sônia, fiquei com os dedos tudo inflamado, que a bicha
arrebentou meus dedos tudinho. E ela disse, quando chegar em casa, tu vai jogar fora essa sandália. Eu digo, eu não vou jogar fora não, porque eu comprei. Eu vou usar ela até acabar. Aí é outra história, não tem nada a ver com dom, não. Então, há outro fé, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Quantos irmãos aqui, entre nós, eu não sei quem, tem um dom de curar, e você nunca chega para alguém que está enfermo e diz, só espera o pastor não tem dom de curar não, pode ser que ele tenha. A gente espera tudo do pastor, né? O coitado anda assim, pesado, porque tudo acha que ele tem que ter, mas você tem um dom de curar. E sabe que tem alguém doente e você não quer ir lá colocar a mão sobre o enfermo. Tem outra coisa que a gente sabe, tem gente que só acha que a oração do pastor é que presta, e não é. Eu já estou a conscientizar isso, né? Quando eu vou para qualquer lugar que tem um pastor que vem de fora que vai falar, pessoal, os pastores aí vêm aqui para orar, eu não vou porque eu vou passar vergonha, porque eu vou orar e vão continuar esperando o pregador ir lá orar, porque o pregador é que tem a... Não esquece que é Deus que age, né? Mas a gente acaba passando por essas, né? Porque ninguém quer, porque a gente é idólatra. A gente ainda está preso a idolatrias, de achar que alguém é especial. Quem é especial em nossa vida é o Criador dela. O resto é instrumento. Quando eu fizer algo por você, eu não sou especial. Eu sou um instrumento nas mãos de Deus, mas Ele é especial. A gente tem que aprender isso de uma vez por todas. Gente, a gente tem que amadurecer espiritualmente. A gente não pode viver nessa inanição, nessa vida pequena, de vida cristã, tendo raiva por poucas coisas, discutindo por quase nada, né? Mas a gente tem que aproveitar cada momento que o Senhor nos dá para contar a glória de Deus. Eu vou fazer uma experiência com você aqui. Não se manifeste, por favor. Qual foi a última vez que você teve uma experiência gostosa com o Senhor? Ninguém fala não, por favor. Ninguém fala. E qual é a experiência boa? Ficar de joelho orando? Não. É quando você entra numa casa, tem alguém que não tem uma cadeira para sentar e você chega lá e diz, trouxe 4 cadeiras para você. É uma experiência gratificante demais, você nem imagina. Você chegar numa casa que as pessoas não têm onde sentar e você leva 4 cadeirinhas. É uma experiência extraordinária. Mas o meu umbigo é o que eu consigo enxergar, ainda bem que o meu não consigo, porque eu estou tão magro que a minha barriga entrou que agora eu não vejo. Quando eu era gordo, né, eu conseguia ver. Mas graças a Deus. Então, note que a uns é dado o dom de curar, outros poder para operar milagres. Uma vez alguém me ligou à noite e disse, Laércio, eu estava aqui deitado e minha família está viajando, indo para Mossoró, e eu senti que ia ter um acidente. Digo, você orou? Digo, se Deus te mostrou que vai ter um acidente, não é para ter o acidente. É para você dobrar o joelho e dizer, Senhor, acampa os teus anjos naquele carro, e que aquele carro siga em paz, e que nenhum mal aconteça. É para isso que Deus nos levanta. E um milagre acontece. Há outro poder de operar milagres, a outra profecia, falamos discernimento de espírito. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é com o espírito, viu? Porque sendo a igreja é um ser espiritual. Sendo espiritual, há ações espirituais, certo? E tem o risco do Denorex. Alguém é da época do Denorex? Parece, mas não é. Não é que a gente usava para botar no cabelo, para caspa, né? O irmão Pires lembrou do tempo que ele tinha cabelo, né? Eu usei Denorex. Parece, mas não é. Parece remédio, mas não é. Então a gente precisa aprender a ter discernimento de espírito. Tem muita coisa que acontece na igreja que parece ser da vontade de Deus, parece ser a ação de Deus e não é. Porque a ação de Deus, ela promove paz,
ela promove a aproximação de Deus. Há alguns desconfiômetros que nós precisamos ter, que não é necessário você saber muita coisa. Está te aproximando de Deus? Vem de Deus. Está te afastando de Deus? Não vem de Deus. É simples da gente entender, né? Mas tem um discernimento de espírito. Porque tem coisas parecidas com o Espírito de Deus e não é. É o espírito maligno. Porque a Bíblia diz que ele se traveste até de anjo de luz, né? Então, discernimento de espírito, variedade de línguas e outra interpretação de línguas. As línguas têm o seu lugar devido. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Você está vendo aí atrás, né? Ó, conforme como quer, né? Ou conforme quer, porque ali não está na NVI, né? Conforme quer, tá? Ou como quer. Porque Ele distribui, é Ele, individualmente. Você não recebe o que a sua esposa recebe. Essa história de dizer, eu sou pastor, minha esposa tem que ser pastora. De onde? Se pastor é um chamado de Deus, ele pode chamar os dois. Eu não estou aqui discutindo, porque eu não discuto as coisas de Deus. Mas transformar isso em uma regra? Aonde foi que a gente viu isso na palavra de Deus? Ele entrega individualmente a cada um. Tem gente que diz, rapaz, na tua casa é uma casa de profetas. Porque o teu pai era profeta, teu irmão é profeta, tu é profeta. Desde quando? Eu posso ser o zelador da igreja, não preciso ser o profeta. Podemos ter várias habilidades do Senhor. Ele faz como lhe apraz. Certo? Mas a gente precisa estar na dependência dele. E continua. Assim na igreja, 1 Coríntios 28, continuando no versículo 28. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que tem o dom de prestar ajuda, de socorrer, né? Os que têm dons de administração, os que falam novas línguas, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos os dons de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Buscar não significa dizer que você vai receber, porque Deus vai dar o que Ele quer. Mas você pode dizer, Senhor, eu queria tanto esse dom assim, mas se Ele não lhe der, você fica satisfeito com o que Ele vai fazer através de você. Marcos 16, 17 ainda diz, estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Tem igreja evangélica que não acredita em demônio. Isso não existe, isso é uma ficção. Vai, entra no submundo, entra na dark web, dark web, que os programadores aí de internet de plantão, vai entrar no mundo das trevas para você ver o que é que você encontra lá. Está cheio de espírito imundo. Está cheio de espírito imundo aqui em Montese. Está cheio de espírito imundo no Brasil. E eles atuam, a Bíblia é muito sábia, porque os que agem, às vezes você de um lugar para outro, você percebe a diferenciação da proliferação de pecados, como é diferente. Tem canto que o homossexualismo está reinando. No outro canto é o pessoal tudo avarento, querendo só encher os bolsos de dinheiro. Só fala em dinheiro, 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 dinheiro. É uma manifestação maligna. Não estou dizendo que você não precisa trabalhar e ganhar seu dinheiro, não. E ser próspero é normal para todos nós. Mas tem gente que é aficionado, só fala em dinheiro. Eu fui para um lugar, quando eu cheguei lá, eu tomei um susto. O pessoal, todo mundo só falava em dinheiro. Quando entrava o pessoal de fora, era a mesma conversa.
apliquei não sei o que, tal, só falava em aplicação em dinheiro. Eu digo, rapaz, eu nunca tinha visto isso na minha vida, em um lugar que eu fui. Então ele diz, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E imporão as mãos sobre os doentes e ficarão curados. Então você encontra na palavra de Deus vários lugares recheados de textos falando que Deus coloca toda essa instrumentalidade à disposição da sua igreja, para que esta igreja opere a vontade dEle, e isso resulte em algo espiritual, tá? Às vezes nós nos preparamos e somos treinados para trazer pessoas para estar diante de nós, para agregar, mas são agregados, mas não são transformados. De que adianta? De que adianta 1000 pessoas aqui se elas não forem transformadas? Porque fizemos um trabalho belo, científico, profundo e alcançamos aí em alguma área da pessoa e trouxemos, e a gente mantém um mecanismo de que deixa ela sempre ao nosso lado. O que adianta só agregar se não há transformação? Mas a igreja de Jesus é uma igreja em que a palavra de Deus flui com poder, e o poder da palavra de Deus é transformador. Então, a instrumentalidade, nós vimos aqui em vários textos da palavra de Deus, em vários lugares da palavra de Deus, você percebe que Ele quer nos usar, Ele quer que sejamos instrumentos para servi-lo. Então, amém. Estamos chegando ao final, viu? Passei. Tem um livro chamado O Líder que Deus Usa, de Russell Shedd. Eu não sei se alguém aqui já leu. Tem um tópico que fala, observe a linha divisória entre a determinação e teimosia. Ele vai falar de um missionário chamado William Carey. Tá? E ele diz assim, ninguém poderia ter acusado William Carey de ter sido desorientado ou sem determinação. Ele usou do seguinte lema, ele usou para si do seguinte lema, este William Carey. Ele diz assim, espero coisas grandes de Deus. Ele diz, espere coisas grandes de Deus e aspire fazer coisas grandes para Deus. Ele não está dizendo que a gente tem que ter esse espírito de humildade falsa, dizer, não, é quem sou eu? Por isso ele está dizendo aqui, espere coisas grandes de Deus. Eu quero evangelizar o Montese. Eu quero que as pessoas da minha geração, da minha família, de onde eu estiver, elas tenham a oportunidade de ser alcançadas pela palavra de Deus. Espere coisas grandes. Tá? Ele diz, então, espere coisas grandes de Deus e aspire fazer coisas grandes para Deus. Não, faz só uma coisinha aqui. Tá? Essa determinação diante de constantes dificuldades e oposição é aquilo que compõe o verdadeiro líder e não a teimosia. Então, é isso que William Carey estava dizendo e foi traduzido dentro do livro O Líder que Deus Usa, do Russell Shedd. Esse William Carey, ele viveu aí lá no ano de 1761 e foi até 1834. Ele foi um evangelista batista missionário inglês, certo? Conhecido como o pai das missões modernas. Foi aquele que foi o que iniciou as missões modernas, foi para a Índia. Também ele foi um dos fundadores da Sociedade Missionária Batista de Londres, na Inglaterra. Muita gente achou que ele era doido, que ele era teimoso, mas ele se entregou a Deus. Quando você tem uma visão de Deus, não compartilhe essa visão com pessoas que ela não compartilham visões com o Senhor. Fica com você e Deus e vai em frente. E você terá resultados. Nós teremos resultados. Também tem uma outra
citação desse mesmo livro que me chama bem a atenção, lá no capítulo que fala do equilíbrio na liderança de estilo, tá? Ele diz assim, há uma citação do livro do McDermott, O Deus Visível. Ele diz assim, há dezenas de possíveis extremos que ameaçam a liderança. Escreveu que a vida do santo não tem o tremendo desequilíbrio que, em geral, caracteriza a espiritualidade falsa. É uma vida cristã que as pessoas usam de forma desequilibrada, extremista. Ela é uma vida que, no entender dele, é uma vida falsa. Mas, por outro lado, ele vai falar, na continuação no seu livro lá, O Deus Visível, ele vai dizer que o equilíbrio cristão deve unir, preste bem atenção, o equilíbrio cristão deve unir a alegria pela salvação, olha só, o equilíbrio cristão deve unir a alegria pela salvação, a tristeza pelos pecados, o amor por Deus e pelos outros, o amor pelo próximo e pela família, o amor pelo corpo e a alma, a preocupação pelos pecados próprios, juntamente com a que se tem pelos pecados dos outros, porque às vezes a gente só está preocupado com o pecado dos outros, mais do que o nosso, né? A trave que Jesus fala, ele está traduzindo aqui, que a gente deve ter preocupação mais com os nossos pecados do que o que a gente tem com o que os outros estão pecando. A gente fica tão preocupado, mas olha, irmão, está pecando, vamos orar por ele. Chegou um pastor lá na China e foi falar com um missionário chinês, cristão. E ele disse assim, eu sei que vocês são perseguidos e eu vim aqui para dizer que nós vamos fazer um movimento nos Estados Unidos de oração pela China. Aí o missionário, parece que foi tomado pelo Espírito, acredito que sim, ele disse, pastor, vamos fazer o seguinte, volte para os Estados Unidos e nós vamos fazer uma oração pelos Estados Unidos. Porque aqui nós oramos 4, 5, 6 horas por dia. Nós temos amor pela palavra e estamos em unidade à igreja. Não há perseguição que nos atinja. Mas vocês, os pastores, 50% dos pastores não leu a Bíblia uma única vez e são pastores, não oram. Há mais pecado na igreja do que pecado no mundo. Então nós vamos orar por vocês. O pastor achou que ia abafar dizendo aquilo para ele lá e ele ouviu então essa resposta, né? Porque muitas vezes a gente está preocupado com aquele ali. Às vezes a gente está preocupado com o missionário, sim, vamos orar por ele. Mas o missionário está tão próximo de Deus e eu estou tão distante que essa minha preocupação, de que vale, de que adianta, né? Então ele fala isso aqui, olha, a preocupação pelos próprios pecados, juntamente com a que se tem pelos pecados dos outros, e finalmente o culto público e o pessoal, certo? Ele diz que o equilíbrio cristão, ele se demonstra pelo culto que você presta a Deus, o culto público, o culto entre os irmãos. É uma forma de você mostrar o teu equilíbrio com o Senhor, né? O teu equilíbrio cristão. E para finalizar, Romanos 12, repetindo o versículo 11. Nunca lhes falte, igreja, o zelo, né? Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor.